Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo a sabedência de que, para o peão boiadeiro, a razão da sua existência é tocar boiada e cortar chão na imensidão do sertão brasileiro, e de que sem essa lida sua vida não tem outra valência, a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia com satisfação que está começando uma nova função e, sem mais demora, passa a fazer nesta hora a apresentação da prosa brideira do dia. Estando o gado começando a ser engordado, o seu destino traçado é de ir para o mercado. E para saber o que lá será encontrado pelos companheiros e companheiras boiadeiros quando chegar esta hora, a gente passa a contar a história verdadeira que está acontecendo agora no mercado futuro. Olá pessoal, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Pelo lado do boi gordo a gente vê um mercado ainda pressionado, boa parte dos frigoríficos em São Paulo oferta na casa de 300, 305 por arroba à vista aqui em São Paulo. O fluxo de negócio está relativamente mais calmo, mas a gente vê um cenário no qual os preços da carne no atacado estão estáveis ou com ligeiras quedas, né? O fluxo de saída de venda está um pouco mais travado quando a gente olha para a carne no atacado. As vendas do início de maio foram boas, mas as vendas de meados e final de maio estão relativamente mais fracas. As escalas de abate também estão bem confortáveis para meados de junho, né? Isso faz com que a indústria teste o pecuarista com valores menores, né? Ou até preços abaixo da referência, no momento no qual não há competitividade por matéria-prima, né? Com a perda da qualidade das pastagens, o pecuarista acaba negociando mais esse animal. Pelo lado do milho, há sim uma pressão de baixa, mas uma pressão de baixa com menor intensidade. Quando a gente olha nos dias anteriores, tem havido quedas, mas quedas mais contidas, graduais. Isso tem estimulado não só a indústria de alimentos, mas também a indústria de nutrição animal e todos os players que demandam milho fazerem compras de oportunidade nos últimos dias, aproveitando esse nível de preço. Bom pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimento, onde a sua confiança é o nosso maior ativo. Um abraço! Seguindo no eito, tocando a boiada e enfrentando a jornada sempre daquele nosso jeito, a gente passa agora aos companheiros e companheiras boiadeiros um resumo do noticiário do mercado dos insumos pecuários mais necessários para a mantença e engorda do gado. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o farelo de algodão com 38% de proteína bruta. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, até o final da primeira quinzena de maio, a cotação do farelo de algodão com 38% de proteína bruta, sem considerar o frete, ficou em R$ 1.417, uma alta de 3% em comparação com o fechamento de abril e uma alta de 25% em comparação com maio de 2024. Os preços do insumo vêm em alta desde setembro de 2024 e esse é o maior preço registrado nos últimos 12 meses. No mesmo período, a arroba do boi gordo registrou uma queda de 2,5%, cotada em São Paulo, considerando os preços a prazo e livre de impostos, a R$ 309. Com isso, com essa queda na cotação da arroba do boi gordo e a alta na cotação do insumo, a relação de troca piorou para o pecuarista até meados de maio. Até o momento, então, em São Paulo, 4,6 arrobas de boi gordo são necessárias para a compra de 1 tonelada do insumo, uma piora de 5,8% em relação ao fechamento de abril. Se a gente for pegar a média da relação de troca dos últimos 12 meses, 4,4 arrobas de boi gordo são necessárias para a compra da mesma tonelada do insumo. Ou seja, a relação de troca atual está acima da média. Então a gente pode considerar ela em patamares desfavoráveis para o pecuarista. Vale a questão de curiosidade, a título de curiosidade, essa é a quinta pior relação de troca dos últimos 12 meses. E no curto e médio prazo, a expectativa é que a cotação da arroba do boi gordo permaneça pressionada, movimento comum para essa época do ano. Já o farelo de algodão, a demanda está muito aquecida e a sua boa competitividade com o DDG mantém os preços nos patamares atuais. Novas altas não são descartadas. Mas por hoje é só, pessoal. Fico grato pela audiência e até a próxima. Aproveitando a passagem pela freguesia para matar a sede da montaria na pileta boiadeira, a gente pede licença aos companheiros e companheiras que estão ajudando na função para fazer um intervalo ligeiro na nossa jornada novidadeira, que será recomeçada em instantes antes que a coruja buraqueira consiga piscar 3 vezes. E quem quiser conferir pode contar para comprovar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois.
Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A beleza da boiada agrada todo mundo que vê, até o comprador. Mas na hora de vender, ninguém vai pagar só pela boniteza do gado. E o caboclo tem de ter perfeita sabedeza de que, para garantir a lucratividade na atividade, o vivente tem de ter a competência requerida para entregar no mercado um rebanho de alta qualidade. Pois então, no nosso quadro Pecuarista em Prosa de hoje, a gente vai conhecer o trabalho de uma companheira fazendeira e zootecnista que não só conseguiu chegar no ponto de excelência na produção, como também achou o trieiro certo para ganhar dinheiro e transformar a sua propriedade em campeã brasileira de rentabilidade. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a zootecnista Ana Paula dos Santos, responsável pela Fazenda Cigana, uma propriedade de recria e engorda de gado Nelore e anelorado localizada no município de Campestre, em Minas Gerais. Ana, seja muito bem-vinda, é uma honra contar com a sua participação aqui no Pecuarista em Prosa. Olá, Isaac, muito obrigada pelo convite. Olá, toda a audiência do programa, toda a audiência Terra Viva, é um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Ana, a Fazenda Cigana é bicampeã em rentabilidade pelo Instituto Integra. Explica pra gente o que é esse ranking e por que a sua propriedade lidera aí há 2 anos seguidos. Esse ranking de comparação, né? Então, existem mais de 800 fazendas que fazem parte desse projeto, que é um benchmarking. A gente até brinca que a comparação faz a gente ver e tentar ser melhor, né? Seria o sentimento de inveja. O que o outro faz que eu não estou fazendo? Então, os comparáveis são comparados. Então, por exemplo, as fazendas de cria fazem parte de uma estatística, as fazendas de recria engorda, outras ciclo completo e assim por diante. Porém, no total de todas as fazendas que fazem parte desse ranking, 800 fazendas, a nossa propriedade, a Fazenda Cigana, é a top 1 em rentabilidade. Então, nós somos a fazenda aí que ganha dinheiro, né? Uma fazenda que alia sustentabilidade e traz retorno financeiro. São muitos índices, né, que o Instituto Integra leva em conta. Então, por exemplo, de rentabilidade, eu sou a primeira. Existem índices que a minha fazenda precisa melhorar, né, como, por exemplo, sanidade, entre outros, mas esse total geral, né, que mostra aí o resultado financeiro, a gente é o top 1. Perfeito. E com todo esse trabalho que vocês fazem, que gera rentabilidade, como você estava falando, dá para estimar uma média de faturamento da Fazenda Cigana? Sim. Então, esse programa ele é realmente baseado em dados. Então, é um software onde é levado, além de dados zootécnicos, como, por exemplo, rendimento de carcaça, ganho de peso, leva-se em conta inúmeros fatores, como, por exemplo, gastos com máquina, manutenção de pastagem, folha de pagamento. Então, o Instituto Integra, né, do Antônio Chácara, é muito sério, né? Os dados são todos auditados e isso mostra realmente ali, né, a responsabilidade do pessoal e os nossos números, né? Quão verdadeiros são esses números. Então, a gente consegue estimar certinho qual que é o resultado por hectare ano da Fazenda Cigana. Ana, você já vem de uma família ligada à pecuária, né? Mas você também foi estudar fora do país, não é isso? O que você aprendeu lá no estrangeiro e conseguiu aplicar na lida com a boiada? Eu acredito que experiência internacional é muito bom, primeiramente, para o lado pessoal, né? Então, como estudante naquela época, né, de graduação, pós-graduação, né, o meu mestrado, essas experiências internacionais que eu tive, né, no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália, elas me trouxeram uma bagagem, primeiramente, como pessoa, né, de se desafiar, de estar longe da família, né? Te promove a prática da língua, né, que é muito bom você ter um inglês fluente, é muito importante. E com certeza, como eu tive lá, né, vivendo a pecuária nesses lugares, conhecimento técnico. Então, eu acredito que muita, assim, da postura, de ideias de tecnologia, coisas que eu vi lá, como a tomada de dados, a responsabilidade realmente de levar tudo na ponta do lápis, foram muitas
das iniciativas que eu vi no exterior. Legal, muito importante, né? Adquirir conhecimento e colocar na prática, poder ajudar a impulsionar a produção de alimentos aqui no Brasil. E antes de retornar à propriedade da sua família, né, e formar uma grande dupla com seu pai, como você conversou comigo, você teve experiência aí em outras áreas da agropecuária? Sim, não tinha o sonho de trabalhar em família. O meu sonho, até por conta das minhas viagens, né, todo esse momento que eu estava fora, viajando, era trabalhar numa multinacional. Então, meu sonho não era seguir na fazenda. Eu achava tudo muito pequeno, né, que talvez eu não seria feliz no sul de Minas, né, uma cidade pequena. Porém, eu acredito que quando nós que somos sucessores temos noção de patrimônio, né, e nós vamos participando do negócio e também se apaixonando pelo negócio, né, a gente vai tendo a dimensão que a gente precisa trabalhar. Eu acredito que é muito importante para quem sai da faculdade ter uma experiência de ser funcionário numa empresa, ter líder, ter meta e depois voltar para casa. Eu acho isso muito importante, porque isso te traz bagagem, tá? E então foi uma decisão que eu tomei depois das minhas experiências fora, trabalhar na indústria, trabalhei nos adjetivos por 4 anos, tentando conciliar junto com a fazenda. E nesse meio tempo eu fui me apaixonando pelo negócio, porque eu falo que o amor de quem constrói, né, de meu pai, que construiu tudo, né, é um amor visceral, e o amor do sucessor é um amor que vai sendo desenvolvido. Então eu fui me apaixonando pelo negócio, até que chegou um ponto, eu falei, não, eu vou sair da empresa que eu estava e me dedicar exclusivamente à fazenda. Ana, muito legal a sua história, né? Você passou por vários momentos muito interessantes, né? Você sai de uma família de pecuaristas, né? Então, já desde sempre ali acostumada com essa lida, foi para fora do país, estudou, trouxe conhecimento de fora para dentro e tem uma fazenda de sucesso hoje. Mas eu tenho certeza que você pensa em melhorar ainda mais. Quais são os próximos passos da Fazenda Cigana? Ai, eu acredito, eu sou muito sonhadora. Eu acho que é muito importante, sempre falo isso, produtor rural tem que sonhar. A gente tem que pensar, assim, imaginar um trator novo, aquele barracão, casa nova para funcionário, refeitório novo. Então, assim, os próximos passos é melhorar minha gestão de pessoas e então estou fazendo refeitório novo, casa nova, fazer esse tipo de investimento, pensando mais na equipe e ter investimento de máquina aí para sair, aumentar a nossa compostagem. Então, nesse momento eu quero melhorar o que eu tenho e essa melhoria começa então com a equipe, né? Com o pessoal aí que está ali com a gente no dia a dia. Sonhar grande não é problema, né? Pelo contrário, quanto mais você sonha, mais perto você está de conquistar, né? Não, com certeza, eu acho tão importante essa prática de visualizar, sabe? E eu celebro cada conquista, desde um bebedouro de alumínio de 60 litros que a gente conseguiu comprar para todo mundo tomar, né, até aumentar o nosso pátio do armazém, compra de elevador novo, enfim, plantadeira nova. A gente tem que celebrar de tudo. Tudo a gente tem que ser muito grato, né? Grato o que a gente está conquistando, grato ao passado e com visão no futuro. E para fechar, né? Quais foram os desafios que você enfrentou como mulher dentro do setor e como você se sente sabendo que hoje você inspira muitas outras? Até por isso que você é uma das convidadas aqui do Pecuarista em Prosa. Olha, eu não romantizo mulher no agro, então eu acho que existe uma dificuldade muito grande. Então, realmente, a gente tem que se capacitar. Eu me capacitei muito, eu falo isso para as mulheres. Então, você tem que buscar conhecimento e trazer resultado. Que aí você conquista confiança, mostra, né, o seu respeito através de resultados. Então, você vai ter que ser boa no que você faz. Então, através de conhecimento, muito estudo, uma postura adequada também, saber como você fala, as roupas que você veste no campo, como se comportar nesse meio aí que é 95% masculino. Então, para a mulherada aí que está nos acompanhando, eu falo, o começo pode ser um pouco complicado, mas saiba a hora de se impor, né? Postura na maneira de conversar, na maneira de vestir, seja muito boa, busque muito conhecimento, que o respeito você vai conquistar. Ana, obrigado por participar aqui do Pecuarista em Prosa. Foi um prazer aqui receber você no nosso quadro.
Prazer foi todo meu, eu agradeço. E quem nos acompanha, se puder nos acompanhar nas redes sociais, o nosso Instagram é Fazenda Cigana. Fica aí o meu convite para vocês acompanharem o nosso dia a dia de trabalho no campo. Muito obrigado. E esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. Tendo sido esta jornada planejada para ser cumprida em 3 pernadas, e estando já vencidas as 2 primeiras, a gente faz aqui uma parada ligeira, deixando para a parte derradeira da função a discussão a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no eito, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com a oferta de gado terminado aumentando, o consumidor alongado do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro e ainda com a gripe do frango ameaçando os mercados pecuários brasileiros, o maio está tão cheio de assombração que o companheiro boiadeiro só está querendo que o tempo seja mais ligeiro para vencer o trecho derradeiro do calendário e acabar logo de uma vez com a consumição deste mês. É questão de 3 minutos e mais um rabicho para a gente voltar a remar a canoa no curicho. Aguarde. Tendo precisão de negociar uma boiada que acabou de ser engordada, o compadre Zé Amado está ansioso para saber como acordou o mercado e se a cotação da arroba já saiu daquele rumo enganoso. Pois o que tem para ser contado é que está tendo tanta assombração nos mercados pecuários brasileiros que agora está todo mundo querendo e torcendo para o tempo correr ligeiro no calendário e para o maio passar logo, para ver se ele leva junto essa renca de criaturas agorentas de volta para as grutas escuras de onde elas nem deveriam ter saído, lá no fundo dos infernos, para fazer danação e inquerência para o povo do sertão. No caso do boi, os companheiros e companheiras fazendeiros já estavam padecendo com os trancos e solavancos da cotação, desde que, no começo deste mês, a nossa praça boiadeira embicou de vez na descida da ribanceira. A explicação, conforme tem sido falado e repetido aqui, dia sim e outro também, é a combinação entre a inapetência do consumidor brasileiro, por motivo de falta de dinheiro, e o aumento na oferta de gado terminado, o que é até natural e esperado para esta hora em que a gente está agora. Aí, quando a situação já estava suficientemente complicada, apareceu essa desgraça pelada da gripe do frango, que já provocou o fechamento da porteira de dezenas de compradores da carne da ave brasileira pelo mundo afora e está ameaçando fazer o preço derreter aqui no nosso próprio terreiro. Mas, pelo menos por enquanto, o mercado atacadista de carne bovina sem osso aqui no comércio paulista não piorou mais e continua ruim, do mesmo tanto que ele estava antes, né? Sendo que nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, o valor médio dos cortes comercializados caiu 1%. Já o setor varejista ainda está apresentando um comportamento disparado entre os estados pesquisados, com o registro de uma queda ligeira de 0,1% em São Paulo e nas Minas Gerais, ao mesmo tempo em que no Rio de Janeiro e no Paraná a cotação média não teve alteração. A questão é que, faltando ainda uma semana inteira para vencer antes de arrematar este maio que a gente já está querendo esquecer, ainda vai demorar para a população voltar a frequentar o balcão do açougue. Isso quer dizer que não vai ser tão já que o vento vai mudar de direção. Pois então, pondo tudo na peneira e fazendo a abanação, fique a companheira fazendeira informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas essas praças consideradas, a arroba caiu. Desta vez, a lista das derriçadas foi ponteada por Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde a queda foi geral, com o boi sendo desclassificado para R$ 298,00 e a vaca para R$ 273, para pagamento a prazo e ainda para descontar parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a foiçada dada pelo comprador acertou só o macho, que foi cortado para R$ 272,00. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu no sul do Goiás, que está trabalhando agora com o boi a R$ 282,00. No oeste da Bahia, a vaca está sendo negociada pela porcaria de R$ 250,00. Em Marabá, a ventania derrubadeira que bateu na praça pegou todos os preços do mercado, rebaixando o do macho para R$ 278,00 e o da fêmea para R$ 250. No noroeste do Paraná, a vaca piorou para R$ 273,00.
Em Santa Catarina, o macho voltou para R$ 307 reais e a fêmea para R$ 280. Em Barretos, em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o caso foi de estabilidade, com o boi parado no valor de R$ 304 reais. Antes ainda de saber o significado da palavra felicidade, eu fui tangido da minha terra para a cidade, saído do meu pé de serra e empurrado para campear sentido para a minha vida e uma lida para tirar o meu sustento. Pois até hoje, mesmo tendo estudado e ajuntado tanta sabedência, eu tento, mas não consigo resolver essa inquerência que o destino teve comigo ainda no tempo de menino, de querer me dar fama e riqueza, quando eu não queria nada mais do que a liberdade de poder viver solto na natureza. A gente fala isso todo dia e é quase certeza que todo mundo já tem conhecimento, mas pode ser que alguém que chegou agora ainda não saiba. E aí não custa repetir que estas poesias ligeiras recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação, eu mesmo que escrevi para fazer a louvação da beleza e da nobreza da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Todas elas estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E para saber como fazer para adquirir um exemplar ou todos os volumes da coleção, o companheiro e a companheira boiadeiros ou não podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E a intenção da recitação deste verso foi de anunciar o fechamento da função, de modo então que a gente já vai se retirando para o arranchamento e fazendo a despedida. Mas antes da partida já fica decidida e prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.